Neste mundo se escondem muitos mistérios e muitos destes jamais deveriam ser incomodados e nem despertados. E é sobre isso que iremos falar hoje. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Esta história se passou há mais de 30 anos e me foi enviada por um inscrito que pede para manter seu nome em sigilo. Havia na cidade um homem que se deu muito bem nos negócios. Ele era casado com uma mulher que desde o começo, quando nada tinham, sempre o apoiou. Eles também tinham 3 filhos. E assim ele foi prosperando cada vez mais, até um dia em que ele quase não precisava mais trabalhar, tamanho era o seu sucesso. Resolveu então este homem, no alto dos seus 52 anos, comprar uma propriedade muito antiga que ficava bem no alto de uma montanha e aproveitar o que o seu sucesso lhe proporcionara. Deixou os negócios para o filho mais velho cuidar lá na cidade e para lá se dirigiu com a esposa e o filho mais novo, que tinha na época 14 anos. Era um belo lugar, bastante afastado de tudo e de todos. Era uma propriedade realmente muito grande, com uma velha, mas muito bonita casa feita na maior parte de pedra. Pretende o homem ficar por lá um bom tempo e, quando enjoasse do lugar, voltar para a cidade. E assim foi. Nos primeiros dias tudo foi perfeito. As noites eram sempre lindas e estreladas e durante o dia ele caminhava pelo lugar para conhecer a propriedade que ele havia comprado. Certo dia ele estava caminhando quando percebeu que agarrado a uma árvore tinha um animal realmente muito grande. Ele era grande e com um pelo muito branco, não estava muito alto, de forma que o homem conseguiu se aproximar sem precisar subir na árvore. Por muito pouco a criatura teria passado desapercebida pelo homem. Mais um pouco ele jamais teria visto aquilo. A criatura se escondia muito bem na árvore, mesmo sendo de um branco pálido. O homem se aproximou lentamente, pois aquilo parecia estar dormindo. Chegando mais perto, o homem viu que a criatura não tinha pelos, e sim uma pele muito branca. Era uma palidez tão grande que parecia até uma doença. Que bicho feio e estranho, pensou o homem. Então ele se afastou da criatura e pegou uma pedra e resolveu acertar o bicho para que ele se movesse e assim ele pudesse ver melhor. O homem escolheu uma pedra e com toda a força atirou na criatura. Ele acertou em cheio naquela coisa, que pega de surpresa, caiu de cima da árvore no chão e começou a gemer um som assustador. O som da criatura ecoou pela mata. A criatura se levantou do chão e o homem pôde ver que a criatura não tinha olhos e nem boca. Ele se assustou com a terrível aparência daquela criatura pálida. Quando o homem deu o primeiro passo para correr, a criatura se virou em sua direção e soltou um berro horripilante de ódio. Chegou a espantar os pássaros que estavam na mata. O medo lhe percorreu toda a espinha e ele começou a correr em direção à sua casa. O medo era tanto que suas pernas pareciam pesar toneladas. Já estava escurecendo e o homem corria cada vez mais rápido. Chegou em casa quase totalmente sem ar. Parou na porta de casa e descansou antes de entrar para que a mulher e o filho não percebessem nada. Entrou com uma cara tão branca de pavor que tanto o filho quanto a esposa ficaram olhando surpresos para ele. Mas ele nada disse para eles. Antes de começarem a jantar, a esposa pediu para que o homem fosse até o barracão que tinha do lado de fora e pegasse uma garrafa de vinho. Meio ressabiado, o homem foi, entrou no barracão e lá dentro pôde ouvir o urro da criatura do lado de fora. Estava tudo escuro lá fora e a lua mal iluminava o lugar naquela noite. De repente, atrás do cercado, o homem viu aquela coisa. O susto foi tanto, mas ele se conteve e conseguiu ficar em silêncio. Ficou imóvel para a criatura não perceber.
Aquele grunhido era assustador. Com certeza o bicho havia seguido ele até ali. O homem correu para dentro de casa e trancou a porta. A esposa e o filho perguntaram o que havia acontecido. Aí então ele disse que tinha uma criatura horrorosa lá fora, toda branca, sem olhos e sem boca também. Mãe e filho se olharam e caíram na risada, não acreditando nele. Disseram que provavelmente foi enganado por algum caipira das redondezas. Então foram jantar, mas o homem não tirava os olhos da janela. Após o jantar, a mulher e o filho disseram que precisavam ir até a mercearia da cidade para fazer algumas compras. O homem insistiu que não fossem, pois temia que poderia acontecer, caso eles encontrassem a criatura. Mas não foi levado a sério. Então eles pegaram o carro e partiram. Ele estava muito nervoso para sair de casa pela estrada de barro, com o mato alto dos dois lados naquela escuridão. Estava com muito medo daquela criatura. Assim que mãe e filho saíram, ele pensou em fechar as janelas, mas não teve nem tempo de colocar a mão no ferrolho para fechar, quando ouviu o mesmo som que havia ouvido naquela noite, mas agora atrás do cercado de sua propriedade. Pela janela, ele viu aquela criatura pálida vindo em sua direção, vindo pela mata, passando pelo cercado. O que eu vou fazer? Se perguntou o homem, completamente em pânico. Quando puxou a janela para fechá-la, não deu mais tempo. A criatura segurou a janela e arrancou-a da parede, jogando-a no meio do gramado. Colocou a cabeça para dentro de casa e soltou aquele som aterrorizante na cara dele. Foi tão alto que estrondou tudo. Enquanto isso, a esposa e o filho já haviam chegado na cidade e conversavam com o dono da mercearia local e acabaram contando para ele o que o homem havia lhes contado e riram bastante ao contar para o dono da mercearia. O dono da mercearia ouviu tudo atentamente, mas não riu nem por um momento. Disse o homem: "Senhora, isso que a senhora me contou é sério demais. Seu marido corre sério perigo. Em minha juventude, eu fui um caçador de primeira ordem, já andei por muitos lugares à procura de caça e já vi de tudo por estas matas, todos os tipos de animais. Mas essa criatura que seu marido viu, eu encontrei apenas uma vez na vida e rezo todos os dias para nunca mais encontrá-la. Me escondi e ela não me viu. Passou e foi embora emitindo um ruído que foi um dos mais pavorosos que eu já ouvi em toda a minha vida. E essa foi a minha sorte. E perdoe, minha senhora, mas seu marido está jurado de morte por esta que é uma das criaturas mais perigosas que existe por estas paragens. Ela é conhecida como a criatura pálida. Quando seu marido atirou aquela pedra na criatura, nesse momento, infelizmente, ele condenou-se à morte." Surpresos e muito preocupados, mãe e filho perguntaram: "Mas o que é essa criatura? Nunca ouvimos falar dela." Disse o dono da mercearia que ninguém sabe ao certo o que é e de onde vem, mas todos a temem. Todos nesse povoado sabem muito bem que nunca se deve cruzar o caminho da criatura pálida. Assim que o dono da mercearia contou a história, eles mais que rápido resolveram voltar para casa. O dono da mercearia se prontificou a acompanhá-los para ajudar, pois com certeza eles iriam precisar. Enquanto isso, em casa, o homem correu para o quarto e se escondeu debaixo da cama. A criatura revirava tudo dentro de casa à procura do homem. Debaixo da cama, o homem percebeu que aquela coisa se aproximava lentamente, sempre fazendo aquele ruído infernal. A criatura ficou ao lado da cama e a levantou. O homem viu quando a criatura abriu a boca enorme, cheia de dentes que ela tinha na barriga. A criatura o agarrou pela cintura, com aquela boca que ela tinha na barriga, e mordeu seu pé, arrancando-o por inteiro. E foi quando a esposa e o filho e o dono da mercearia chegaram na casa. Totalmente horrorizados ficaram ao ver aquela criatura que parecia ter saído de um pesadelo. Branca, pálida como um cadáver e com mais de 2 metros de altura, sem olhos e sem boca, e sacudindo o homem como se fosse um boneco de pano. Quando a criatura o pegou pelo pescoço com aquelas unhas imensas, o homem pensou que a hora dele havia chegado. Foi quando a criatura percebeu os 3 no quarto. Soltou um urro infernal, agarrou o homem pela cintura e pulou do 2º andar da casa, arrastando o homem pelos cabelos mata dentro. Todos foram atrás da criatura e no meio do caminho encontraram o homem caído no mato. Por um descuido, a criatura acabou deixando ele escapar de suas garras, deixando-o caído no chão. Levaram-no para um hospital e lá ele ficou se recuperando. Foi quando o dono da mercearia disse para a mulher e o filho: "Não se iludam por termos conseguido salvá-lo, pois ele continua jurado de morte e a criatura vai voltar. Melhor vocês irem embora deste povoado o mais breve possível." E foi o que fizeram. Nunca mais viram a criatura, porém o homem nunca mais se recuperou, tendo que fazer tratamentos psicológicos para sempre.
A família vendeu a propriedade por um valor bem inferior ao que ela valia, pois tinham pressa em sumir de lá para sempre. Ainda hoje, quando o homem lembra do acontecido, entra em choque. E por hoje ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo, ou fugindo desesperadamente pela mata desta estranha criatura pálida. Boa noite.